Bom dia a todos. Eu irei apresentar o artigo intitulado Seção de Cocriação para repensar o elemento construtivo Cobogó por inspiração biológica. Eu me chamo Tarciana Andrade, estou a realizar o doutoramento em Design na Universidade de Lisboa sobre o Cobogó responsivo, para torná-lo adaptável a diferentes condições climáticas, por inspiração no movimento das plantas e do uso intensivo de design paramétrico. O objetivo do presente artigo é apresentar os resultados da sessão de cocriação, que foi realizada virtualmente devido à situação pandêmica mundial. Desenvolvemos a sessão durante a etapa de abstração de biomimética, com participantes multidisciplinares, a partir da analogia da morfologinária e com a intenção de gerar conceitos. O Cobogó consiste em elemento construtivo com função de ventilar e iluminar, a incidência de luz solar e promover a privacidade. É símbolo da arquitetura moderna brasileira e teve seu processo produtivo patenteado em 1929 em Pernambuco, pelos seus criadores, cujo acrônimo de seus sobrenomes forma a palavra Cobogó. Versões similares de Cobogó podem ser encontradas em diferentes partes do mundo, sob distintos processos produtivos e nomenclaturas. Para a coleta de dados, utilizamos o Focus Group como método qualitativo de pesquisa por múltiplos participantes. Usamos ferramentas de design sprint desenvolvidas pela Google, visando gerar conceitos. Já para análise de dados coletados, utilizamos um método qualitativo de análise temática, a partir da seguinte questão: como propor Cobogó adaptável a diferentes climas por meio da analogia com a morfilarinária? Posteriormente, analisamos os dados a partir da transcrição, leitura e familiarização, codificação da base de dados, identificação de temas e, por fim, escrita da análise. Recrutamos a equipe multidisciplinar de 8 participantes, entre arquitetos, designers, biólogos e cientistas da computação. Cerca de 87,5% dos indivíduos recrutados apresentam experiência em residir por mais de um ano em países com clima igual ou mais rigoroso que Portugal. Para a coleta de dados, nós realizamos o Focus Group através de 3 etapas. A primeira, problematização e análise de ideias similares e tendências. A segunda, definição do organismo de referência e geração de ideias. E a terceira, cocriação. Em todas as etapas, nós estimulamos o compartilhamento de ideias e que os participantes tomassem nota das ideias relevantes. E utilizamos plataformas intuitivas como Zoom, Padlet e WhatsApp. A primeira etapa refletiu sobre a problemática de pesquisa e o objeto de estudo, o Cobogó. Esclareceu ainda o ambiente climático de referência, que é em Lisboa, e apresentou sucintamente as soluções de fachada que não utilizam eletricidade. Em seguida, convidamos os participantes a pesquisar individualmente ideias e soluções de fachada que se adaptam a diferentes condições climáticas sem o uso da eletricidade. A imagem do slide a seguir apresenta um registro de referências na plataforma Padlet, co-criada pelos participantes, que posteriormente apresentaram as soluções ao grupo. Já na etapa 2, apresentamos a gramínea amorfilarinária, também conhecida como marram grass, que apresenta a sofisticada adaptação ao estresse hídrico e salino, capaz de desencadear o movimento reversível da folha, que se fecha sobre si mesma para reduzir a intercepção de luz e desidratação. A aprovação da amorfilarinária ao longo da costa litorânea da Europa Ocidental e o norte da África é notável e demonstra a alta relevância deste organismo para a fixação das dunas costeiras. Este organismo apresenta sulcos que percorrem todo o comprimento da folha e proporcionam osmorregulação e controle do movimento da lâmina foliar, assim como apresenta minúsculos pelos que protegem os poros epidérmicos necessários para as trocas gasosas da planta. E a partir desse conhecimento, nós geramos um desafio para os participantes, que é criar um Cobogó que controla a ventilação por inspiração na morfilarinária, sem o uso da eletricidade. E esses participantes tiveram que gerar 8 ideias durante 8 minutos, através de sketches ou de notas, e posteriormente compartilhar essas ideias com o grupo. Em seguida, nós demos início à terceira etapa, que é a etapa de cocriação, onde o mesmo desafio 2 ele foi realizado em equipe, através de salas virtuais criadas no Zoom, e eles tiveram que ou gerar novas ideias ou combinar ideias que já teriam sido apresentadas, não importando de quem foi a ideia inicial. Durante a análise de dados, nós identificamos 5 principais temas. Primeiro, o desafio do projeto. O segundo seria parâmetros climáticos para controle da fachada. O terceiro, ele identificava a abstração do organismo biológico. O quarto, oportunidades conceituais. E o quinto, os materiais com comportamento e responsivos. No que tange o tema desafio de projeto, identificamos a dificuldade para projetar a solução responsiva para o contexto climático de Portugal, que pode apresentar amplitude térmica diária de 20 graus Celsius, como também forte incidência de vento. Um segundo desafio seria definir parâmetros climáticos de referência para nortear a adaptabilidade do elemento responsivo e identificar qual seria o material com a atuação, para que seja possível controle sobre o seu processo de fabricação e o seu comportamento responsivo. Com relação ao tema parâmetros climáticos para controle de fachada, durante a etapa 2 percebemos o foco dos relatos dos participantes para soluções que otimizam a umidade.
Já na etapa 3, percebemos o direcionamento dos depoimentos e dos conceitos projetuais para responder à temperatura e à perda de força referente à umidade. Há uma preocupação em permitir o controle da ventilação pelo usuário. Assim, os parâmetros identificados por ordem de intensidade na análise qualitativa são, respectivamente, temperatura, ventilação, umidade, iluminação, incidência solar e ganho e perda de calor. Já o tema abstração do organismo biológico, a morfilarinária, identificou majoritariamente depoimentos sobre o movimento de abertura e fechamento foliar, seguido da inspiração na morfologia da secção transversal, da geometria longilínea da folha e também dos sulcos que percorrem todo o comprimento da face enrugada da folha, assim como os minúsculos pelos que protegem o vapor de água e a transpiração foliar. Esta imagem sintetiza os principais conceitos criados durante a etapa 2, como flagelos atuados em diferentes direções, os módulos longilíneos com comportamento de fechamento e abertura, a utilização de tecidos vegetais vivos, como as cianobactérias, ou mortos, como o micélio, ou ainda a necessidade de redução de escala dos módulos responsivos para otimizar a capacidade cinética das soluções, e a cortina líquida, a partir do movimento de fluidos para arrefecer ambientes. Durante a etapa de cocriação, a equipe A propôs o sistema estático com sombreamento responsivo, a partir da definição de algoritmo paramétrico que controla a incidência solar e otimiza o sombreamento. Já a equipe B propôs o conceito de cortina fluida, através de cobogó constituído por membrana pneumática flexível, que funciona a partir de uma interação térmica, sendo capaz de se expandir ou se retrair. A equipe C, por sua vez, conceituou células autônomas, que consiste em um módulo responsivo que se adapta individualmente à variação de temperatura através da abertura e fechamento, e com funcionamento independente entre as células. Propôs uma abordagem gerativa a partir de definição de parâmetros de controle, pontos fixos como estratégia para fixar as células, e a quantidade de células autônomas e a escala podem variar a depender do material e do processo construtivo. A temática material demonstrou atenção inicial a materiais e conceitos que exploravam o parâmetro umidade. A menção à liga de memória de forma surge durante a etapa 1 e a 3, e as ideias para a pesquisa de material foram elucidadas a partir do tecido vegetal vivo ou morto, ou do desenvolvimento de compósito entre as duas tipologias. Como considerações finais, temos a ênfase inicial no parâmetro de umidade, que foi progressivamente perdendo relevância em relação à temperatura e incidência solar. A modularidade surge como principal referência à tipologia do cobogó. Já com relação à morfilarinária, percebemos que a etapa 2 relata diferentes características do organismo, contudo, os conceitos na etapa final abordaram apenas o movimento de abertura e fechamento foliar. E também a necessidade da redução de escala dos elementos responsivos para otimizar a resposta cinética das soluções. Salientamos ainda que, muito embora haja perda de interação em relação à sessão de cocriação presencial, a sessão virtual torna factível o envolvimento de equipe multidisciplinar em diferentes partes do mundo. A que realizamos, por exemplo, envolveu participantes sediados no Brasil, em Portugal e na Alemanha, e que diferentes experiências de vivências climáticas foram de extrema relevância para questionar quais seriam os parâmetros de referência para o clima de Lisboa, de modo a estimular a criação de soluções sustentáveis que minimizem a utilização dos sistemas eletromecânicos. Nesse sentido, os parâmetros de proteção solar e iluminação ganham força em detrimento da ventilação. Assim, esperamos no futuro propor solução de cobogó responsivo que proporcione proteção solar e iluminação e a opção de ventilação com controle pelo usuário. Obrigada pela atenção. Deixo à disposição meu e-mail para contato.